Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Hebreus 11, né, traz para nós. Eu quero falar com você hoje sobre isso, sobre fé. O livro de Hebreus ele é bem específico e às vezes a gente fica tentando imaginar, quando se fala de fé, como é que é essa fé? É a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Existe uma fé prática que é bem, dá pra gente assim uma condição boa para entender isso. Um exemplo, você vai viajar. Alguém vai fazer uma viagem. Vai viajar para uma cidade visitar alguns familiares. Ele programa a sua viagem, não tem carro, então vai ter que viajar de ônibus. Ele tem que ir até a agência de passagem, perguntar os horários de ônibus, né, e o valor da passagem. Chega na agência, pergunta, fica sabendo o horário. O ônibus vai sair daqui hoje 10 horas da noite e vai chegar no seu destino amanhã 8 horas da manhã. Você então marca a sua passagem, paga a sua passagem, sai dali e avisa, liga para os seus parentes, amigos, a quem você vai visitar, e diz para ele: olha, eu vou sair daqui tal dia, 10 horas da noite, e vou chegar 8 horas da manhã lá. Essas pessoas lá vão se programar para te receber. Primeira coisa, quando você sai para ir ao encontro delas, para ir, né, e você compra a passagem, você liga para a pessoa, você ainda não chegou. Mas você acredita que você vai chegar. Já está com a passagem na mão, mas ainda não chegou a hora de você viajar. Mas você já liga lá e avisa: olha, comprei a passagem, vou sair daqui sexta-feira, 10 horas da noite, e vou chegar por volta de 8 horas da manhã. Tá ok? Isso é a certeza daquilo que eu espero. Da mesma forma, do outro lado, as pessoas vão se programar para que no sábado pela manhã, 8 horas da manhã, eles possam estar lá na rodoviária ou pedir para que alguém vá para te esperar na rodoviária. O ônibus pode atrasar um pouco, mas eles têm certeza de que você vai chegar. Existe então, sabe, a convicção. Existe essa convicção, faz com que as pessoas se mobilizem para isso. É a certeza daquilo que se espera. No dia vem a prova daquilo que eu não vejo. Porque no dia as pessoas vão sair para ir 8 horas da manhã lá na rodoviária esperar, antes mesmo que o ônibus chegue. Isso sim é a prova daquilo que eu não vejo. Né? Então a certeza daquilo que eu espero. Tanto eu tenho a certeza que quando eu vou embarcar no ônibus, quando você vai embarcar no ônibus, né, você não quer saber se o motorista está habilitado ou não, se o motorista está em condições de dirigir ou não, se o ônibus está em condições de trafegar ou não. Você olha para tudo aquilo e entende que está tudo pronto para te levar. Fé. Tanto é que você pega toda a sua bagagem, tudo que você está levando, coloca lá embaixo, senta lá em cima no ônibus e muitas vezes dorme. Né? Às vezes, na hora que você está embarcando, já liga e avisa: olha, estou saindo daqui, estou embarcando. Deita lá e dorme. A certeza de que está tudo pronto para que você faça a sua viagem, tudo certo para que você chegue lá. Descansa e dorme na certeza daquilo que você espera. De que amanhã, 8 horas da manhã, ou por volta, pode atrasar um pouquinho, mas eu vou estar lá. Essa é uma fé prática. Ninguém consegue viver sem ela. Porque se a gente não tiver essa fé prática no nosso dia a dia, ninguém vive. Porque ninguém se move a fazer nada. Já pensou se você tivesse que chegar, pedir a carteira do motorista, tivesse que ter, sabe, ver para crer, como fazia Tomé, que tinha que ver
Tomé provavelmente ia querer ver a carteira do motorista, ia querer olhar o motor do ônibus, ia querer saber se o ônibus está em condições de trafegar ou não, se como é que está, se vai ter tempestade, se vai ter chuva, enfim. Sabe, essa é uma fé prática. Essa é talvez a fé do tamanho do grão de mostarda que muita gente diz, que é uma outra situação. Eu vou me reportar a tradução da Bíblia, a Almeida corrigida por quê? Porque pode existir, eu já vi uma Bíblia ou outra, a tradução que diz assim, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. E não é isso que o Senhor queria falar. Ele não queria falar do tamanho de um grão de mostarda. Na verdade, nela corrigida já diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Mas pastor, qual é a diferença de uma coisa e de outra? A diferença, eu posso dizer que o João é do tamanho do Antônio. Eu vou dizer que eles têm o mesmo porte físico. Mas se eu disser que o João é como o Antônio, eu vou dizer que ele tem os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes. É diferente, eu não estou falando do tamanho, eu estou falando como. Né? Em Lucas, o Senhor Jesus, Lucas 13, o Senhor falou, aqui se assemelha ao reino de Deus, a um grão de mostarda, que é uma das menores sementes e que plantada, regada, cuidada, ela se torna uma das maiores árvores. Estava falando de algo que tem movimento, que é crescente. Comparou o grão de mostarda ao reino de Deus. E em seguida, ele usa então o exemplo, né, de que fé é como um grão de mostarda. Como é um grão de mostarda? É uma das pequenas sementes que plantada, regada, que cuidada, ela vai crescendo, crescendo, né? E se você tiver fé como crescente, como um grão de mostarda, você vai poder dizer para que essa árvore saia daqui e vá para lá, e a árvore vai fazer isso. Então não é fé do tamanho de um grão de mostarda, é fé como um grão de mostarda. Uma outra prova é quando ele diz, né, quando Paulo diz que fé sem obra é morta. Certo? Lá em Tiago, fé sem obra é morta. Então, obra é movimento, é ação. Para que você tenha, para que a tua fé seja válida, ela precisa ter atitude, ação. Então a Bíblia fala para nós claramente de uma fé que é movimento. Com certeza, se o Senhor Jesus queria falar de uma fé do tamanho, ele usaria um grão de areia, que é uma fé inerte, uma fé que não tem movimento. Um grão de areia ele pode se quebrar, mas ele não pode crescer. Ele não tem movimentação. Se você moer ele, ele pode diminuir, mas aumentar não. Usou o grão de mostarda por ser uma fé, para que a fé seja um movimento. Então é importante que a gente hoje coloque em prática, coloque em movimento a nossa fé através da obra, através do amor ao próximo, através da solidariedade, não só da caridade. Sabe aquela caridade que eu tenho, dou para quem não tem. Eu possuo e ofereço para quem não possui. Né? Eu dei algo para alguém, eu fiz uma doação de uma cesta básica, eu doei um sapato, eu doei um terno para quem não tinha. Isso é uma caridade até egoísta. Né? Nós falamos de solidariedade, que é uma coisa meio de igual para igual. Eu ser solidário ao meu próximo. De uma fé solidária, não de uma fé egoísta. De uma caridade solidária, não de uma caridade egoísta. Então, coloque a sua fé em ação nesse tempo. Aproveite esse tempo que nós estamos vivendo. Sabe? Invista nas pessoas, invista em servir, invista na obra. A palavra diz, fé sem obra é morta. Se você está só sentando no banco de igreja, se você não está fazendo nada, sabe? A própria palavra oração,
orar e agir. A palavra oração termina com ação. Orar, ação. Então é necessário, a Bíblia, sabe, o Senhor em todo o seu tempo foi movimento. Em todo o seu tempo ele fez movimento. Ele alimentou de uma forma com que nós entendêssemos, nos alimentou que entendêssemos que fé sem obra é morta. Amor ao próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E é Deus sobre todas as coisas. Então eu queria falar isso com você hoje. Fé. Coloque em movimento. Coloque em ação a sua fé. Não esqueça. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê.